Ele tem informações importantes sobre um míssil lançado pelo nosso fofinho Kim Jong-un da Coreia do Norte e o prelúdio de uma guerra nuclear. Boa noite, Luca Bassani. Eu estou dizendo e repetindo, o início desse século está muito parecido com o início do século passado. Só nós estamos em 1914. Dizem que o século XX iniciou, os historiadores, em 1914. E terminou em 1991 com a queda da União Soviética. Então nós estamos falando também, já está na hora desse século, que já está aí desde 1992, mostrar a que veio. Eu estou com muito medo e essa sua notícia aumenta o meu receio. Boa tarde a você, Capês, aos nossos debatedores e todos que acompanham a gente nessa nova semana aqui no Linha de Frente. Realmente uma notícia preocupante se nós considerarmos que este ano de 2023 tem sido aquele com o maior número de lançamentos de mísseis da Coreia do Norte em direção ao Mar do Japão, que é uma região que está próxima de dois dos principais aliados dos Estados Unidos na região Ásia-Pacífico e também no mundo todo, a Coreia do Sul e o Japão, isso desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Nós vemos que hoje um míssil que é considerado pelas autoridades japonesas como um míssil balístico intercontinental, um ICBM, caiu nas proximidades do Mar do Japão a mais de 1.000 quilômetros de onde foi lançado e segundo o que os japoneses conseguiram concluir, dependendo do tipo de carregamento daquele míssil e também de onde fosse lançado, ele teria capacidade de percorrer até mesmo 15.000 quilômetros, o que seria mais do que suficiente para chegar em qualquer cidade americana, seja na costa leste, seja na costa oeste. Então isso acende o alerta. Nós vemos que o ano passado Kim Jong-un e outras autoridades norte-coreanas disseram que o presente e o futuro nucleares do país são irreversíveis porque eles consideram a posse de armas nucleares algo extremamente necessário para a sua existência. Os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul repudiaram todos esses testes, todos esses lançamentos. A China, por sua vez, não comentou nada em relação a esse teste especificamente, mas disse que continua o seu apoio ao governo de Pyongyang, amigos de longa data e que inclusive tiveram a presença do Ministério da Defesa chinês e russo este ano na comemoração dos 75 anos do chamado Dia da Vitória pelos norte-coreanos, o que deixa clara essa aliança entre russos, chineses e norte-coreanos no caso que haja uma guerra no Pacífico, e muitos acreditam que Taiwan seja o candidato para que isso aconteça até o final desta década. São agora 15 horas no Brasil, horário de Brasília, 18 horas aí com você em Braga. Luca, quero aproveitar aqui e convidar você. Hoje, às 20 horas, horário de Brasília, eu estarei com o Robson Farinazzo no canal A Arte da Guerra. E você gosta muito disso, nós vamos estar discutindo todos os desdobramentos da guerra da Ucrânia, Taiwan, a guerra do Oriente Médio, com especialistas em estratégia militar. Então, eu estou convidando você, será 11 horas aí, 20 horas São Paulo, no canal A Arte da Guerra. Eu queria provocar você, antes de falar do conflito do Oriente Médio, eu estou achando o seguinte, o século passado foi o século das grandes tragédias, das grandes guerras. As duas grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, as guerras do Oriente Médio, que já mataram muito mais do que a Guerra do Vietnã. Eu estou achando, Luca, e queria um rápido comentário seu, que aqui no século XXI será o século das guerras por procuração. A China usa a Coreia do Norte, a Rússia usa o Irã, os Estados Unidos, sem entrar diretamente na guerra, fortalece a Ucrânia, fortalece Israel. Um conflito Ocidente-Oriente através de proxies e grupos também, grupos terroristas, milícias. Qual o risco de nós entrarmos num século de guerras por procuração? Porque elas são tão perigosas quanto as grandes guerras, porque elas vão matando ao longo dos anos, elas se prolongam por décadas. Olha, Capês, eu acredito que a sua análise esteja correta, mas de fato a gente não teve nenhum intervalo sem guerras. Essas guerras por procuração, elas têm acontecido e aconteceram nos anos recentes,
com menos exposição da mídia. Se nós observarmos no final do século XX, né, na década de 90, as guerras de secessão da Iugoslávia é uma espécie de guerra de procuração entre Ocidente e Rússia. Depois nós temos também as guerras no Oriente Médio, principalmente a guerra no Afeganistão, que se transformou em uma guerra civil e culminou com a invasão americana no começo deste século XXI. A guerra do Iraque, também uma espécie de guerra por procuração, a guerra da Síria e tantas outras que se desenrolam no Oriente Médio, exemplo da guerra no Iêmen, nesse caso, procuração regional entre Arábia Saudita e Irã, não explicitamente entre Estados Unidos e China ou Estados Unidos e Rússia. Tantas outras guerras civis na África que acontecem com um beligerante sendo apoiado pelos países ocidentais e o outro apoiado pela China ou pela Rússia ou por países árabes ricos. Então a gente vê que essa tendência ela continua a mesma que sempre foi e infelizmente não vemos nenhum país querendo dar uma chance à paz. Muito pelo contrário, nunca se investiu tanto desde a Segunda Guerra Mundial nas questões militares. A Alemanha mesma, que é um país pacífico desde o final da Segunda Guerra, mais do que quintuplicou o seu investimento no seu exército, o que aumentou bastante a preocupação de outros países europeus de também fazer o mesmo. A China vai mais do que dobrar o seu arsenal nuclear de 450 ogivas para mais de 1.500 ogivas, alguns falam. Tantos outros países fazendo a mesma coisa, apesar de não terem um histórico de guerras. Então é realmente uma situação preocupante. Nós vemos que a diplomacia tem falhado em muitos aspectos. A ONU, com uma crise institucional, não tem cumprido a sua função de fazer com que as diferentes potências conversem e construam um consenso, e isso obviamente faz com que os países mais pobres, aqueles mais frágeis e a população civil sejam aqueles que mais sofram ao longo prazo, infelizmente. Luca, quando a Rússia estava fraca, logo após o colapso da União Soviética, a OTAN tinha que ter estendido a mão ao Boris Yeltsin e convidado a Rússia para entrar na OTAN. Mas o lobby das indústrias armamentistas, que mantém as campanhas da Casa Branca, fizeram o quê? Em 1999, convidaram Polônia, que está ali na porta da Rússia, Hungria e República Tcheca para entrar na OTAN. Em 2004, convidaram a Eslovênia, convidaram a Romênia, convidaram a Bulgária e convidaram a Eslováquia, completando ali a antiga Tchecoslováquia. Em 2009, convidam a Croácia. Aí convidam Macedônia do Norte, 2017, Montenegro. Ora, e depois convida a Ucrânia, que está na porta. Ou seja, é muita provocação desnecessária. O Putin errou, invadiu, óbvio, violou todas as leis internacionais. Mas e a responsabilidade que tem que ser apontada daqueles que levaram essa situação e estão usando o povo ucraniano como proxies, como procuração dessa guerra, quando Douglas MacGregor aponta que já morreram 500 mil ucranianos e mais 500 mil feridos que não conseguem voltar mais, e 10 milhões que já fugiram do país. Quem vai reconstruir a Ucrânia? Mas eu quero perguntar para você agora sobre a guerra do Oriente Médio. O pessoal está me pedindo aqui. Vamos falar então sobre essa guerra. O exército israelense parece, hein, Luca? Parece que descobriu ontem o maior túnel subterrâneo construído pelo Hamas na faixa de Gaza. Ele fica ali a poucos metros do território israelense. Luca, a descoberta renova os questionamentos sobre como Tel Aviv falhou em prever o ataque terrorista de 7 de outubro. Bom, que falhou, é óbvio que falhou, mas pelo menos é uma boa notícia. Embora o Yoav Galan tenha dito que essa guerra vai durar ainda muitos meses. Capeza, é importante a gente pensar na geografia da faixa de Gaza. São 3 fronteiras que o enclave tem com o mundo exterior, se assim podemos dizer. A fronteira de Rafah, conhecida por brasileiros e por tantos outros, que com a principal entre o Egito e a faixa de Gaza, por onde entra ajuda humanitária. Depois temos a fronteira de Kerem Shalom, essa mais bem estruturada, por onde vinham grande parte dos caminhões antes da guerra e que hoje foi reaberta por permissão das autoridades israelenses, o que a ONU pretende utilizar como ponto de entrada para mais de 200 caminhões diários, e a fronteira de Erez, essa que fica na parte norte da faixa de Gaza, e exatamente perto dessa localidade, cerca de 400 metros apenas, foi encontrada uma das entradas para esse dos maiores túneis já encontrados por Israel, feitos pelo Hamas. Ele está a 50 metros de profundidade, ele tinha cerca de 4 quilômetros de extensão, e ele era tão largo que até mesmo veículos, até mesmo carros poderiam transitar dentro dele, como
provavelmente devem ter feito no passado, além de uma extensa rede de energia elétrica, de água, ou seja, estava totalmente bem equipado para que os terroristas lá se estabelecessem e pudessem realizar suas operações sem sofrer nenhum tipo de baixa, porque 50 metros embaixo da terra você estaria muito bem protegido. Israel já começou na semana passada a inundar parte dos túneis encontrados com água do mar, para tentar inutilizá-los, mas se nós considerarmos que são quase 500 quilômetros de túneis, esse trabalho vai ser demorado, além, é claro, da dificuldade que eles terão de chegar em algumas dessas localidades, porque a profundidade desses túneis varia muito, em alguns deles ainda há terroristas do Hamas, então é necessária muita cautela, mas a gente percebe que a fase da guerra agora adentra novos caminhos, provavelmente operações mais pontuais para tentar acabar com esse sistema de guerra montado pelo Hamas e não necessariamente seguindo com esses bombardeios indiscriminados que nós vemos acontecendo até o exato momento. Olha, Lucas, se o Hamas não fosse um grupo terrorista, podia vir aqui ajudar a fazer o metrô. A Cássio Miranda, sua pergunta para Luca Bassani. Luca, tudo bem, querido? Prazer revê-lo. Nós já falamos sobre isso em outras oportunidades, mas dadas as circunstâncias atuais e dado o estágio da guerra, é importante a gente reiterar. O governo de Israel enfrentava muitas críticas antes dos ataques do dia 7 de novembro. Apesar destas críticas, do dia 7 de outubro, apesar destas críticas, o Bibi se manteve no poder e depois dos ataques, Israel criou, pelo menos politicamente, um pacto interno, mas a verdade é que o povo israelense não esqueceu dos problemas anteriores à guerra e das críticas, eventualmente, que reverberaram nas falhas e levaram aos ataques que aconteceram. Você acha que a situação atual mantém essas críticas, dá margem à manutenção dessas críticas, ou a postura do governo israelense durante a guerra afastou qualquer possibilidade de crítica? Olha, Cássio, bom revê-lo aqui. O que eu acho é que a questão relacionada ao governo de Bibi Netanyahu, que já sofria fortes pressões internas, ela tende a piorar. Nós vemos que muitas das pessoas elas escolhem não continuar com as suas críticas de maneira aberta, com manifestações nesse momento de guerra, porque há uma mobilização do exército, uma mobilização da sociedade civil para tentar dar todo o apoio aos soldados, até mesmo aqueles recrutados que estavam na reserva, sem causar outros distúrbios internos que poderiam também facilitar o caminho aos terroristas para novos ataques, mas, ao mesmo tempo, nós vemos que a oposição, apesar de estar um pouco mais silenciosa, ela está pronta para assumir o governo uma vez que a guerra acabe. Nós sabemos que foi montado um gabinete de guerra, um governo de união nacional entre Bibi Netanyahu, Benny Gantz e outros partidos, mas o principal opositor, que é Yair Lapid, esse um pouco mais à esquerda, já disse que, uma vez que a guerra acabe, todos os responsáveis deverão ser, sim, responsabilizados, deverão dar a sua cara à sociedade para responder tudo aquilo que aconteceu. Nesse sentido, muitas pessoas têm criticado a estratégia de guerra da IDF, das Forças de Defesa de Israel, que, pelo primeiro momento, não priorizou o resgate dos reféns. Apenas na 7ª, 8ª semana que se conseguiu esse cessar-fogo para recuperar mais de 100 pessoas, sendo que 129 pessoas, mais ou menos, ainda continuam sob a custódia do Hamas, ao mesmo tempo em que esses bombardeios, essa destruição da infraestrutura de Gaza, promove uma perda de apoio internacional que Israel tinha como garantido quando tudo isso começou, uma vez que as imagens são muito fortes e que não se entende qual é a real estratégia do governo de Israel, uma vez que a guerra acabe. O que fazer com a faixa de Gaza? Há, inclusive, discordâncias entre os aliados, entre os Estados Unidos e Israel. Então, acredito que sim, a manutenção dessas críticas continua e Bibi Netanyahu terá também a sua cabeça pedida, se assim podemos dizer, 1-2 semanas depois que essa guerra terminar. Muitos acreditam no começo de 2024. Luca, nós estouramos o nosso tempo, mas só queria, se você tem uma concordância ou não, está parecendo muito o governo israelense, o governo americano logo após os atentados de 11 de setembro. Ou seja, eu não consigo encontrar onde está a Al-Qaeda, então eu vou destruir o Iraque. Me parece uma guerra que passou a ser uma guerra de destruição de infraestrutura para que se busque a segurança total. Qual seria a segurança total? A saída dos 2.200.000 palestinos para o deserto do Sinai, no Egito. Ocorre que o Egito,
o Abdel Fattah al-Sisi não vai concordar com isso, porque ele sabe, uma vez entrando lá, ele não tem nem estrutura para cuidar de 2.200, e se o Hamas passar para o Sinai, ele vai se unir à Irmandade Muçulmana. Então é muito complicado isso, me parece, nesse momento, e o fato do exército ter matado 3 reféns por engano, mostra que é uma certa... o Israel foi pego muito de surpresa e não está sabendo muito bem como lidar com isso. É uma pena, a gente espera que pelo menos o Qatar, possa intermediar essa solução para que os reféns, pelo menos os reféns, voltem vivos para suas famílias. Queria só 30 segundos do seu comentário, porque eu vou falar de uma guerra que está ocorrendo aqui no Brasil, que é a guerra da segurança pública, tá? Vou entrar daqui a pouco. É isso mesmo, Capê. Sua análise, como sempre muito concisa. A gente vê que a questão relacionada a uma certa confusão interna, falta de organização e de objetivos claros de Israel, faz com que esses reféns tenham sido mortos por engano, a imagem do país se deteriore semana após semana, perdendo apoio de aliados históricos como a França, como o Reino Unido, como parte dos Estados Unidos, e deixa como incerto como isso vai continuar uma vez que a guerra acabe. Com certeza, muitas pessoas precisarão da resposta, seja da Shin Bet, seja da Mossad, seja do próprio governo Netanyahu e tantos outros envolvidos nessa falha de segurança e também nessas operações de guerra que até agora não se mostraram tão bem sucedidas quanto eles pensavam após quase 70 dias de conflito. Bom, nós vamos voltar agora para o nosso problemas nacionais, com déficit fiscal aumentando, emenda parlamentar sem controle por 50 bilhões e a segurança pública em todo o país um caos. Muito obrigado, Luca Bassani, uma boa noite. Aguardo você às 20 horas, horário de Brasília, no Arte na Guerra, acompanhando a nossa participação. Obrigado.